Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui novamente em nosso portfólio Fontes Primárias e, mais uma vez, como avisamos domingo passado, com a querida pesquisadora Luciana Farias. Ela parece que encontrou o caminho da roça aqui no nosso canal, viu? Luciana, querida, boa noite. Tudo bom contigo? Boa noite, Bruno. Tá tudo ótimo comigo e com você? Tudo uma maravilha, né? Então, essa expectativa da semana para outro programa. Mas, Luciana, veja bem, entrevistei você no domingo, né? Sábado, entrevistei a Lúcia Loureiro, pesquisadora, historiadora espírita, né? E hoje, domingo, novamente você. Quer dizer, é muita baiana nesse meu canal, só falta o acarajé. Tá fácil. Me dá seu endereço que eu mando o acarajé e a gente fecha isso com chave de ouro. Eu não posso pedir, eu conheço Salvador, vi a Lagoa do Abaeté, né? Eu fiquei impressionado com a areia branquinha e para fazer raiva a um tio meu que é baiano, mora lá há muitos anos, eu digo, não é areia que é branquinha, a água que era suja, né? Eu tinha lavadeira lavando roupa, né? Mas não, a Lagoa do Abaeté é uma maravilha, uma coisa linda, linda, linda. Mas deixa eu falar, Luciana, com o coadjuvante, né? Meu querido coadjuvante, todo mundo comentou o brilho do Adair quando está aqui com outro pesquisador, pesquisadora, né? Ele fica sem pressão, né? Não está com ele o comando. Então, Adair, como é que foi a repercussão, rapaz? O pessoal gostou da apresentação de Luciana semana passada? Oi, Bruno, boa noite, Lu. Rapaz, eu vou falar o seguinte, eu estou adorando isso. A coisa melhor do mundo é você ficar aqui só ouvindo, prestando atenção, fazendo anotações. É muito bom. E durante a semana foi bem legal, porque várias pessoas comentaram, né? Finalmente a Luciana dá o rostinho, dá a cara a bater, mostra o rosto na telinha. Então, teve assim, foi bem agitado, muitos comentários. Bom, eu só posso dizer o seguinte, né? Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Luciana, ela é quem comanda. Então, comandante, pode iniciar aí, Luciana. Com você, a batuta. Vamos lá, estou desatracando a jangada, se segura que o balanço é forte. Então, vamos continuar sobre o mesmo tema, né, da semana passada, as edições comparadas das obras de Kardec. A gente viu um dos e-books que o site produziu, que o portal produziu, que foi o do Livro dos Espíritos, onde a gente pôde ver a grande reestruturação que houve entre as edições, né? A gente já sabia que a reestruturação existia, mas mais, digamos assim, mais completo a gente poder ver a pergunta, o que foi que mexeu exatamente, o detalhe, que a pergunta mudou, que a resposta ficou a mesma, que um comentário saiu. Assim, a gente pode ver de uma forma mais abrangente e de uma forma mais própria do estilo de Kardec de alterar os textos, né? De como foi que ele montou aquela edição. Porque muita coisa moveu de lugar, como a gente viu, perguntas saíram, outras perguntas entraram, então houve todo um molho baseado no próprio desenvolvimento da doutrina. E, Bruno, vou te falar, não aconteceu só no Livro dos Espíritos, não. Aconteceu em todas as obras de Kardec. Fazia parte do processo de amadurecimento da doutrina essas novidades, as informações que iam chegando, uma nova forma de Kardec olhar e explicar aquela coisa. Porque, às vezes, não é que o conceito mudou, às vezes ele enxergava uma forma mais didática, mais completa, mais estruturada de falar aquela informação. E daí o que ele fazia? Atualizava suas obras. Então, como a gente pode ver aqui, o Livro dos Espíritos, todas essas edições que estão aqui aparecendo, deixa eu ver, aí eu queria ver se eu conseguia botar aquele modo, não estou sabendo, peraí, o apontador laser, que às vezes fica mais fácil de enxergar aí. Melhorou para ver onde é que está meu mouse? Melhorou, bonito. Então, vamos lá. Aqui a gente vê o Livro dos Espíritos que mudou em várias edições até chegar na 10ª
e assentar no que a gente conhece, né? A instrução prática, ela em si não mudou, mas ela veio para compor o livro dos médiuns. Então, a gente teve a primeira edição baseada na instrução prática, 70% da instrução prática foi aproveitada, depois veio a segunda edição, que ficou como definitiva e mais uma reestruturação. O que é o Espiritismo, vejam, um livreto menor em termos de volume, mas muito relevante, porque é a introdução das pessoas à doutrina, né? Começa com a resposta, né, nos diálogos, e daí ele teve mudança 2 vezes, mudou da primeira para a terceira e depois estacionou na sexta. E assim a gente vê com as diversas obras aqui. Além da questão da mudança dentro da própria obra, a gente vê também a integração entre elas. É uma das coisas que o projeto se propõe a observar, a investigar. Nesse ponto, a Daí é maravilhoso. Ele e o Lira me dão um apoio gigantesco, né? Eu diria que o Adair capitaneia essa parte do projeto, buscando na Revista Espírita o que é que foi parar nas obras. Ele acabou de fazer recentemente todo um levantamento para o Céu e o Inferno, como a segunda parte do Céu e o Inferno veio muita coisa da Revista Espírita. E é interessante porque quando você chega na obra fundamental, o nome do médium não está lá, o nome do espírito não está lá, mas quando você vê na Revista Espírita, algumas vezes o nome do médium, por exemplo, está. E mais alguma informação detalhada que ficou de fora. Então, é muito interessante essa evolução, esse trabalho entre a Revista Espírita ser palco da primeira informação e depois ela ser consolidada e cristalizada numa obra fundamental. Outra coisa interessante é assim, a gente está mapeando também a relação entre as obras, por exemplo, o Livro dos Espíritos migrou coisa para o Livro dos Médiuns, instrução prática também, como a gente já falou. Mas uma coisa que eu não sei se muita gente sabe, no Livro dos Médiuns foi conteúdo para Gênese. Naquele capítulo dos milagres, teve conteúdo que estava no Livro dos Médiuns e foi parar na Gênese, textos iguais ou muito parecidos, mas que foram usados como introdução para daí puxar o tema dentro do foco do outro livro. É bem bacana isso. Então, vamos falar agora de um e-book, o Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esse e-book é bem interessante, eu gostei muito de ter feito ele. Por quê? Porque ele é uma brochura que nasceu de um artigo da Revista Espírita. Então, o artigo foi completamente copiado para a primeira edição, e depois foi atualizado na nova edição. E vocês estão vendo aqui o lançamento deste e-book. Eu optei por lançar este domingo aqui no seu programa, está sendo a divulgação. Mais cedo já ficou disponível o link para as pessoas fazerem download. Porque o que é que eu acho interessante nessa obra? Deixa eu abrir ela aqui para a gente poder ver os detalhes. Ela precisou ficar no modo paisagem. Aqui em todo e-book a gente explica um pouco sobre como é a pesquisa, tem um prefácio. Esse prefácio eu tenho que falar que eu fiquei muito feliz com ele foi do João Gonçalves. Qual é a importância? Por que para mim é significativo ele estar aqui? Porque a vontade de fazer, de priorizar este e-book veio de uma apresentação que ele fez sobre o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Por quê? Porque ele ressaltou a importância de uma coisa pequenininha, o menor livro, o menor brochura de Kardec. E, no entanto, ele tem tanta informação condensada. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, então eu tenho que priorizá-lo para que isso fique disponível. E, principalmente, para poder ver a questão da comparação da Revista Espírita para a primeira edição e para a atualizada. Por quê? Porque as pessoas ficam pensando assim, lançou na Revista Espírita e depois copiou na primeira edição. Não é bem assim, a gente vai ver mais para frente. E o quanto precisou mudar? É um resumo. O que digamos assim, adicionou nesse resumo? Então, a gente vê uma das coisas interessantes é título. Ele passou a ter títulos na nova edição. Aqui, se a gente olhar, 90% da Revista Espírita e a primeira é parecida, mas quando chega aqui, na nova edição, que ele não numerou, tem duas obras dele que ele chamou de nova edição. Uma no Livro dos Espíritos e essa no Resumo da Lei. E aí você vê que ele reposicionou o conteúdo de lugar, excluiu o conteúdo, está vendo aqui títulos para tornar mais didático a divisão do conteúdo das matérias. Então, a gente vê que teve muita mudancinha
né? Mistura entre textos que já existiam com textos novos, textos movidos com pequenos ajustes, e assim vai. E eu vou chegar aqui no final, olha como cresceu coisa aqui, ó. Você vê aqui nessa última coluna da esquerda, é o conteúdo da última edição, é o que a gente conhece. Aí, quando a gente chega aqui no final, esse dos médiuns é todo novo, com um pouco de texto movido. A gente chega aqui no final, cadê o final? O final está longe, peraí. Deixa eu andar um pouco mais rápido. Aqui, pronto. A gente vê que tinha o 22, tá vendo que saiu? E aí, no novo, na brochura, apareceu o item 23, sendo que o 23 está cá embaixo, que virou 24. Então, o que ele fez de diferença da Revista Espírita para a brochura? A principal mudança foi esse item 23 que entrou aqui. Então, esse texto é novo só na edição do meio e foi mantida na edição final. Esse texto entrou na primeira edição da brochura e saiu da edição final. Tá vendo? Aqui movimentou o texto de lugar e ele tirou aqui o início e a movimentação que a gente está vendo aqui para finalizar, ele pegou daqui, do final do 23, ele moveu para cá. Claro que eu já estou familiarizada, então eu rapidamente encontro os textos. Precisa, para quem for pegar o e-book, precisa olhar, tem toda uma didática aqui, a explicação de como são as marcações, de explicação de onde mover o quê, para poder acompanhar essa lógica, né? Então, a gente vê o quê? Esse burilamento, desde uma brochura com pouquíssimas páginas, com 23 itens, olha para quantos itens foi parar na nova edição, foi para 42, né? E ainda assim, não foi toda aproveitada. Então, eu achei muito bacana ver essas informações, ver o que é que ele pensou que era interessante, que começou no início e depois saiu, e a gente ainda não tem ela traduzida. A gente tem, por enquanto, a gente resolveu focar nas edições originais no francês, para deixar as traduções para depois. Por que isso? Porque é um desafio conseguir traduções e conseguir tradutores. A tradução ela precisa ser livre, pois a gente não tem direitos autorais, né, nas traduções, e a gente não tem como se envolver com isso. Então, todo o trabalho é voluntário. As traduções que a gente está usando até agora vêm do portal Luz Espírita, o Eri cedeu gratuitamente para a gente usar, elas já são gratuitas lá, e vieram parar aqui, mas, por exemplo, o resumo da lei, ele só tem a última edição. Essa primeira não tem, então ficaria difícil para a gente construir essa tradução, está faltando braço para trabalhar nessa tradução. Então, a gente resolveu, primeiro, resolver todas as que eram no original, para daí começar a tradução só do que mudou. Porque, imagina, uma das dificuldades que a gente tem hoje com qualquer obra, a gente pega, por exemplo, o Evangelho. Se você lê a tradução de Herculano, é uma coisa. Se você lê a tradução de Guilhom, é outra. Se você lê a tradução de Noleto, é outra. Porque cada tradutor utiliza a palavra que melhor representa, não só na percepção dele, como na época em que ele vive, né? As palavras elas vão mudando o sentido à medida que o tempo vai passando, não que ela troque o significado, mas é porque, às vezes, é uma palavra comum numa época que está em desuso numa época seguinte, né? E tem muita gíria, tem umas coisas assim que a gente não usa gíria na tradução, mas a palavra ganha uma conotação natural que, às vezes, o tradutor acaba optando por uma segunda palavra que é sinônimo para não haver confusão na interpretação. Então, a gente está com esse desafio. Vamos terminar primeiro tudo no original, para, na hora da tradução, o que for igual, a tradução vai ficar rigorosamente igual. E o que for diferente, a gente faz o ajuste. Então, em primeira mão, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Vamos continuar? Temos mais aqui para ver. Ô, Bruno, eu acho que seu microfone está fechado. Bruno, o microfone seu está fechado, Bruno. O meu microfone está fechado, mas não aparece essa imagem não, que apareceu aí. É só interna aqui. E fique tranquila que eu vou editar isso aqui, essa fala minha aqui agora. Vou deixar ele aberto, pronto. Tá. Então, Bruno, podemos continuar? Temos muito ainda o que ver. Podemos, uma maravilha, e agradeço a você esse e-book aqui, nesse domingo. No final a gente fala sobre ele mais. Ok. Então, vamos trocar agora para o Livro dos Médiuns. E eu escolhi um trecho
para ler aqui no programa, da escala espírita, que está na parte 1, no capítulo 6. A classificação 1, Bruno, eu não vou conseguir ler com... Desculpa. Eu vou ter que fazer aqui um negocinho, eu tive que interromper. Vocês estão aparecendo para mim pendurado aqui em cima do texto. Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, minimizei. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, Bruno, continuando, a gente vai falar agora sobre o livro dos médiuns, e eu selecionei um texto para ler aqui no programa. Ele está dentro do livro dos médiuns, na escala espírita, na parte 1, capítulo 6. A classificação dos espíritos baseia-se, portanto, no grau de seu avanço, ou seja, no de sua desmaterialização. Desmaterialização é o estado dos espíritos despojados da influência da matéria. Dizemos que um espírito está ou não desmaterializado, dependendo se está mais ou menos livre dos laços corporais. Essa expressão, aplicada aos espíritos, não deve ser entendida exclusivamente no sentido moral. Nos espíritos inferiores, o perispírito se aproxima da nossa matéria. Daí para ele sensações semelhantes às que tiveram durante a vida. Daí também, com eles, a predominância das paixões terrenas. À medida que o espírito se torna moralmente purificado, seu envelope fluídico se purifica materialmente e se torna cada vez mais etéreo. As sensações grosseiras dão lugar a sensações mais delicadas, mais sutis, que não são embotadas pela densidade do perispírito. Poderíamos comparar essa purificação gradual àquela que ocorre no álcool, por destilações sucessivas. A cada operação, ele deixa algumas partículas estranhas no fundo do alambique e sai mais puro. Da mesma forma, o espírito, após cada existência corporal, derrama algumas impurezas, de acordo com os esforços que faz para isso, e sobe alguns graus até que tenha alcançado a pureza absoluta. A desmaterialização reage sobre as faculdades morais e intelectuais do espírito, ou melhor dizendo, é consequência do estado de suas faculdades. À medida que o espírito é purificado, o véu que dele se esconde o infinito torna-se mais claro, como uma névoa que se dissipa. O círculo de suas percepções se alarga, ele vê e compreende o que os espíritos inferiores não veem nem entendem. Suas ideias morais são mais saudáveis, ele julga melhor todas as coisas. Esse estado lhe dá acesso a mundos mais avançados, e a sua felicidade cresce com a desmaterialização. E aí, Bruno, o que é que você achou desse texto? Achei uma maravilha, Lu, e concordo plenamente, né? Impressionante como Kardec coloca a palavra desmaterialização, que não é no sentido absoluto de evolução espiritual, né? Que cabe também para os espíritos menos evoluídos, né? Sim, porque a desmaterialização está focada aqui em cima também da purificação ou do próprio perispírito, né? Como um processo que, de fato, desmaterializa. O perispírito mais denso, ele é mais próximo da matéria, e o outro, à medida que vai purificando, vai deixando de estar próximo. Por que eu escolhi esse texto? Eu achei, além de eu achar ele muito bonito, eu desconfio que você nunca leu. Por que eu desconfio isso? Porque quem traduziu esse texto para mim, me ajudou com a tradução, foi o Alexandre Caroli, recentemente. E por que eu precisei pedir ajuda a ele? Porque eu simplesmente não abri o livro dos médiuns e li. Veja aqui, Bruno, escala espírita no livro dos médiuns. Você já viu a escala espírita no livro dos médiuns? Absolutamente não. Conheço a escala espírita em O Livro dos Espíritos, né? Exatamente, em Instrução Prática, em O Livro dos Espíritos. O que é que ela está fazendo aqui no livro dos médiuns, então? É porque ela estava na primeira edição. Perfeito, perfeito. Então, isso foi uma das coisas muito legais. Só a escala espírita já vale um estudo à parte em cima desse trabalho de comparação entre as edições. Porque ela nasceu na Revista Espírita, foi para a Instrução Prática, foi para o Livro dos Espíritos e Kardec replicou no Livro dos Médiuns. E olhe que interessante que ele escreveu aqui. Embora esse capítulo esteja no Livro dos Espíritos, acreditamos que ele deva ser reproduzido aqui, porque é útil tê-lo à disposição nas manifestações. Então, em 61, qual foi o entendimento de Kardec? Poxa, se a gente está aqui trabalhando manifestações, a gente está com o Livro dos Espíritos aberto ou disponível para consulta. E saber a escala espírita é importante, porque você está dialogando com um espírito que você pode usar a escala para compreender melhor quem ele é, né? E o que é que ele está falando, fazendo, o que está acontecendo.
Mas o que aconteceu na edição seguinte do Livro dos Médios? Kardec retirou a escala espírita e colocou: como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicata, entre outros o que tratava da escala espírita, que já se encontra em um Livro dos Espíritos. Isso está na introdução da segunda edição. Então, embora ele tenha dito que deveria ser reproduzido porque era útil ter à disposição, esse foi um pensamento que ele teve em 61. Em 62, ele reviu, porque o livro cresceu, e ele resolveu, então, a partir desse acréscimo, fazer o quê? Enxugar o livro. Ele resolveu trazer menos informação replicada para que, então, a pessoa utilize, de fato, o Livro dos Espíritos como um anexo, ou melhor, o Livro dos Médios como um anexo do Livro dos Espíritos. Ele possa, então, estar com as duas edições. Então, Kardec, como editor, aqui é um exemplo do que ele mudou de ideia. Então, eu achei isso legal. Só o fato de ver ele mudando de ideia é interessante a gente observar isso. E a segunda coisa é o seguinte, está vendo que tem um texto aqui em azul? Um texto em roxo e em azul. O roxo foi o que mexeu de lugar. E o azul é o que é novo. Bruno, ele disse que ia reproduzir a escala espírita do Livro dos Espíritos no Livro dos Médios. No entanto, ele resolveu colocar 2 parágrafos. Esse Kardec é muito interessante como autor. Por quê? Porque ele olhou para a situação e, de alguma forma, foi esse texto que eu li. Não, eu não coloquei o texto todo, ele é um texto um pouco maior. Eu recortei a parte inicial, que achei bem bacana. Digamos, tem uns 60% ou 70% do texto aqui. E o que eu vi? Ele colocou, ele achou importante reproduzir, já não foi uma reprodução fiel, né? Houve melhoria. E, quando ele tirou, ele desapegou, Bruno. Isso. Ou seja, aquele texto, ele não colocou no Livro dos Espíritos. Ele poderia ter retirado, pego aquele texto novo, que as pessoas leram durante um ano, quem comprou a primeira edição teve acesso ao texto. Ele poderia ter simplesmente atualizado no Livro dos Espíritos. E, no entanto, ele desistiu do texto. Por quê? A gente talvez nunca vá saber. Agora, eu achei o texto muito legal. Eu gostei muito da explicação da desmaterialização. Belíssimo, belíssimo. Tá? E ninguém conhecia, não é, Lu? Ninguém nunca viu esse texto, né? Isso. Então, na moda a gente falar sobre textos que ninguém conhecia, né? A gente ouve muito falar isso, principalmente quando se fala da Gênese do Céu e Inferno, o texto que estava na primeira, que não ficou na quarta do Céu e Inferno, ou na quinta da Gênese. No Livro dos Médios também. Isso. Nós temos textos que tinham na primeira e que eles sumiram, como esse da escala espírita. Então, a gente vai, a partir desse trabalho de comparação entre as obras, poder ter contato com todos esses textos que foram retirados. E, ao invés da gente ler apenas a última versão da obra, a gente vai poder ver o crescente da obra, a ampliação. E veja como ele falou, quando acrescentou coisas, ele precisou suprimir coisas, mas não porque necessariamente aquelas coisas estavam erradas ou elas eram inúteis, mas na cabeça dele não cabia. Então, de alguma forma, aquela informação, a gente tendo acesso a ela também, a gente vai ter um acesso a uma obra maior. Talvez no mundo digital de hoje, ele não tendo a limitação do livro físico, quantidade de páginas, custo de impressão, talvez ele tivesse mantido, né? A gente talvez nunca saiba, mas é interessante a gente poder ler, ver tudo o que Kardec fez. Porque o que eu pude perceber nesse trabalho é o seguinte, as primeiras edições de Kardec são sempre boas. Eu não vi nada assim, essa edição está mais ou menos. As edições são sempre, parecem redondinhas. Para mim, eu fico, tá ótima essa edição, eu ficaria com ela tranquilamente. E quando a gente vê... Luciana, só uma coisinha. Ele não só suprimia, não, ele remanejava, não é? Ele remanejava, não é? Ele, quando ele mexia, ele suprimia, ele alterava, olha aqui, ele troca palavras, ele remanejava texto de lugar e ele acrescentava conteúdo. Então, ele realmente, qualquer um que já trabalhou com a área de edição, sabe que uma nova edição de uma obra, ela envolve todos esses tipos de movimentação. Isso é extremamente comum acontecer. E retirava também, né, Luciano? Sim, e retirava conteúdo. E muito que eu vejo é isso, ele falando de acrescentou coisa, suprimiu coisa. Então, eu acho que vai ser bem bacana poder ver essa obra na sua completeza, poder conhecer
cada uma das etapas e ter uma obra muito mais recheada. São pequenos detalhes que, como eu falei no programa passado, quando a gente vai comparar uma edição com a outra, aí eu prefiro essa porque eu achei que esse texto está mais claro para mim. Não, eu prefiro a de cá porque eu achei que o texto está mais conciso ou com algum detalhe que me chama atenção. Entra no ponto de vista do leitor, mas pelo que eu pude perceber, e aí eu estou falando aqui do que Kardec fez, Kardec fazia essas revisões e deixou para trás textos que eu posso dizer que eu gostaria de ter lido e agora eu vou ter a oportunidade de ler, né? Eu já tive, vocês vão poder também. E aqui no cantinho eu tenho essa corujinha do Enlipe, porque este artigo sobre a comparação entre as edições do Livro dos Médiuns, a gente publicou no Enlipe desse ano, eu e o Lira, e tá bem bacana, eu acho que vale a pena olhar. Foi uma síntese da comparação, porque tem muita coisa, e a gente está trabalhando para poder publicar um livro, uma coisa mais ampliada de análise em cima dessas alterações. Nos mesmos moldes que o Lira fez dos 2 livros dos Espíritos, a gente está trabalhando para ver o Livro dos Médiuns. Vamos lá, que ainda tem muito conteúdo para ver. Antes de eu passar para a Gênese, já ia me esquecendo, tem uma outra coisa no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que eu gostaria de mostrar. Isso aqui também, para mim, foi uma surpresa, e eu queria compartilhar com vocês. Bem, aqui o Livro dos Médiuns ele tem 3 colunas. A gente trouxe uma instrução prática, o que foi aproveitado, a primeira edição e a segunda. E esse trecho aqui ele não tinha na instrução prática. A Dissertações Espíritas é o que a gente conhece antes, se chamava Instruções Espíritas, e ele colocou o quê? Reuniu nesse capítulo ditados espontâneos que podem completar e confirmar os princípios contidos na obra. Então, veja a importância, da palavra ao texto direto dos Espíritos, que forneceu conteúdo relevante, né, a base, o embasamento para tudo que foi dito na obra. Então, pense como esse é um capítulo cheio, né, de informação importante. E aí, o que foi que eu imaginei? Bem, como será a alteração? Né? O que é que ele fez nesse capítulo? Será que ele deixou intocado? Será que ele trouxe novas comunicações? Aí a gente vai rodando aqui sobre o espiritismo tá igual. Aqui eu estou rodando um pouco mais rápido para a gente chegar. Informação de Rousseau, espírito familiar. Opa, o 6. O 6 sumiu. Era uma comunicação que tinha sido usada como base na visão de Kardec para a obra de Lamennais, e não teve espaço para ficar, saiu. Aí a gente chega mais na frente, automaticamente renumera, né? A partir daqui a numeração das mensagens já é diferenciada, temos São Luís, e quando chega aqui de novo, no 10, um espírito superior saiu uma mensagem de São Luís. Então veja quanta coisa que a gente vai poder ler quando a gente estiver olhando a primeira edição. E aí vamos chegar aqui, eu quero chegar na 15, cadê? Aqui. A gente tinha um comentário, porque esse Pierre Juti, não sei como é que pronuncia, era o pai de um médium. E ele tinha colocado um comentário que o nome do espírito é desconhecido, mas que isso não impede que a comunicação tenha conteúdo de grande elevação. Então, era um comentário interessante para a gente ver, né, como Kardec não valorizava o nome, ele valorizava o conteúdo. E nós temos aqui, era essa aqui. Deixa eu ver se é ela mesmo. Não, essa também tem uma coisa para falar. Uma das coisas que Kardec fez, e eu não sei te dizer porquê, na Revista Espírita, de novembro de 60, ele publicou com a assinatura de um espírito. Quando chegou no Livro dos Médiuns, ele trocou o espírito. É uma das coisas que a gente não sabe por quê. Várias pessoas já comentaram sobre isso, aqui a gente consegue ver o texto lado a lado, que ele é absolutamente igual. Aqui. Então, Bruno, eu cheguei aqui na mensagem que eu queria mostrar. Conselhos. Ele está aqui na Revista Espírita de abril de 1860. E a gente vê o seguinte, olha que interessante. Ele chegou aqui no Livro dos Médiuns e entre a Revista Espírita e o Livro dos Médiuns houve algumas edições. E veja aqui que na segunda edição do Livro dos Médiuns a mensagem é outra. Ele substituiu a mensagem. Por que que eu digo isso? Porque o autor da mensagem é o mesmo. No entanto, ele tirou uma mensagem daquele autor e colocou outro. E a gente vai ver aqui embaixo o Espírito da Verdade. Ô, Lu, você falou Revista Espírita, da instrução prática para a primeira edição, é isso?
Não. Aqui a gente precisou fazer algumas adaptações Entendi. para apresentar, então a gente está aqui na Revista Espírita de abril de 60, certo? Esse mudou o título, a gente ainda está vendo como é que vai organizar esse livro dos médiuns que eu estou mostrando para você, ele ainda não foi publicado. A gente tem alguns desafios de edição, uma delas é esse, está escrito instrução prática, mas não é Revista Espírita de abril de 60. Muito bem observado, como eu disse, daí você é da minúcia, não passa nada. Mas é bom para esclarecer para alguém que não tenha observado isso. Então, ele estava na Revista Espírita, passou para a primeira edição, e saiu da segunda edição e veio um outro texto do Espírito da Verdade. Então, o que é que eu achei bacana disso aqui? É que Kardec, ao mesmo tempo que a gente viu ali no comentário de que ele colocou informação de que era um espírito desconhecido e que ainda assim isso não deveria ser levado em consideração, ainda que a gente esteja num capítulo que são as dissertações, as informações que foram usadas como base para o livro, é uma mensagem do Espírito da Verdade, um espírito muito caro, muito querido por todo mundo, e ele não teve a menor cerimônia de trocar a mensagem. E olha, a mensagem já tinha saído na Revista Espírita, veio para a obra e foi trocada. Essa é uma coisa interessante, porque há quem acredite que uma vez que saiu na revista e veio para na obra, então o controle universal agiu e a informação, então, passou a ser extremamente relevante, doutrinária, etc. E, na verdade, a gente vê aqui que não. A primeira mensagem do Espírito da Verdade até que ponto tem controle universal, é uma questão a se discutir. De outra forma, eu acho até que tem, porque não é porque ele disse que era Espírito da Verdade que vai ser, né? Mas partindo ainda assim, foi colocada na Revista Espírita, veio para uma obra, mas nada em Kardec está escrito em pedra, nada. Aqui a gente está vendo juntos coisas que Kardec fez. E eu estou falando aqui Kardec como autor. É o momento onde ele é coautor, né? Os espíritos deram as informações e ele estruturou, organizou e colocou o molhinho dele, a interpretação dele, a razão dele em jogo. E a gente consegue ver aqui ele agindo nessa escolha do que entra e o que sai, né? E mudando de ideia na maior tranquilidade do mundo. Então, era isso que eu queria trazer aqui de Livro dos Médiuns. Vamos agora voltar, que a gente vai chegar no último, o famoso, a Gênese. A Gênese é o único e-book que a gente já fez as duas edições, em francês e em português. Por quê? Porque o Luz Espírita, face a essa situação de que a Gênese poderia ter sido adulterada, etc., ele fez a tradução da primeira edição e ficou fácil. A gente pegou as duas edições, normalizou, aquela coisa que eu estava falando de tradução. O texto da quinta edição foi feito há algum tempo atrás. Quando foi feita a primeira edição, houve uma retradução. E aí a gente precisou harmonizar para que os textos iguais ficassem iguais nas duas traduções. Foi um trabalho bem bacana. Uma coisa que eu trago aqui é o seguinte: quando a gente está tratando da tradução, às vezes a gente tem alteração no original que na tradução a gente não consegue refletir, porque a palavra em português é a mesma. Aí o que a gente faz? A gente colocou aqui uma notinha de rodapé para que a gente possa ver por que essa palavra está marcada, onde é que está a diferença, né? A diferença é na grafia do francês, mas não no significado, ok? E eu vou pular a Gênese em relação a mostrar as diferenças, uma vez que essa é uma obra que as pessoas falam muito, tem muito trabalho, muita informação publicada, e se eu for entrar, é uma obra que eu estudei bastante, eu diria que foi a obra que eu mais estudei a comparação. E se eu for entrar nela, Bruno, é um programa só para isso. Tem muita coisa bacana para eu mostrar para você. Mas então eu vou deixar para uma outra oportunidade. Vou continuar aqui para a gente fechar. Quais são os benefícios desse trabalho? O estudo aprofundado de cada obra e suas diferentes versões, é uma oportunidade que é oferecida. A possibilidade de ver a codificação como um todo, o cruzamento entre as obras e com a Revista Espírita. Eu não mostrei aquele exemplo ali da Revista Espírita cruzando com o livro, a gente está querendo ver como é que a gente vai sinalizar, mas a ideia é que tenha tudo onde está cada coisa. O amadurecimento da doutrina, a gente consegue ver as informações obtidas a partir de um determinado momento entrando na obra. E a gente vê, consolidou, ou então surgiu a informação depois. Eu dei o exemplo no programa passado, no Livro dos Espíritos,
com a questão do cesto e da prancheta, que eles viram que a mão do médium poderia simplesmente segurar o lápis, a caneta, enfim, como fosse lá na época, e escrever. E a gente vê, na segunda edição, essa informação sendo introduzida. A gente sabe que na primeira foi na tecnologia antiga, por assim dizer. E a gente vê, então, também a evolução das ideias, não só das ideias do ponto de vista técnico, né? Essa é uma técnica no trabalho mediúnico, como também de conceitos. E a gente passa a conhecer mais Kardec como coautor e organização do conteúdo. Então, a gente tem aqui esse conjunto de informações para a gente trabalhar eles lado a lado. E estamos fazendo muita coisa, a gente está em plena atividade. A gente já fez a da Gênese, a gente já fez a do Céu e Inferno, apenas a primeira parte, a segunda parte mudou muito pouco, e basicamente a informação importante é o comparado com a Revista Espírita, que o Adair já fez o levantamento, está faltando estruturar para a gente poder, então, formatar para publicar. A gente faz também atualizações dos nossos e-books. A gente acha que essa é a melhor forma, ao invés da gente ficar guardando, às vezes 1 ano, 2 anos para ter informação, a gente fecha num escopo, no caso, o Céu e Inferno era a primeira parte, a gente fechou nesse escopo e já publicou. Então, quem quiser estudar, já tem material para estudar. O Livro dos Espíritos, que a gente publicou, e agora, hoje, as edições do Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Está em elaboração o Livro dos Médiuns, vocês puderam ver o exemplo lá da escala espírita e das dissertações espíritas, perdão, passei. E também está sendo preparado o que é o Espiritismo, o Evangelho e o Espiritismo em sua expressão mais simples. Esses são os que estão no nosso radar agora. Depois a gente vai ver algum detalhe que tenha faltado, alguma edição que precise de mais burilamento. A Viagem Espírita, como eu comentei, não teve atualização, mas eu acredito que ela e as obras póstumas acabem entrando depois por causa da correlação com a Revista Espírita e com os manuscritos. No ACOL tem muito conteúdo que foi parar no Obras Póstumas. Eu acho que vale esse comparado lado a lado desse conteúdo. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar para você como foi que esse trabalho começou. O que é que foi a inspiração, a ideia de colocar o conteúdo lado a lado para poder estudar? Ele começou quando eu tive acesso às informações do legado de Allan Kardec, em 2018, e fiquei sabendo, primeiro por lives e depois pelo livro, que a Gênese tinha sido adulterada. E, ao longo do tempo, foi feito levantamento, várias pessoas compararam as edições e falaram em mais de 400 alterações. E o que se falava nas lives eram quais os textos incorretos que tinham sido plantados, quais os textos verdadeiros que tinham sido ocultados. E eu, acreditando que a adulteração havia realmente acontecido, naquele momento eu divulgava para as pessoas, eu comentava com as pessoas como um fato, eu queria descobrir, como espírita, a resposta das seguintes perguntas. Quais tinham sido os ensinamentos incorretos que eu tinha aprendido, que eu queria deixá-los de lado, e quais eram os ensinamentos verdadeiros que estavam na obra que eu ainda não sabia. E o que eu ouvia falar muito era de informação, assim, muito de supressão. Muitas das coisas que foram colocadas como um problema estavam relacionadas a textos que tinham saído, quase nada para os textos novos, alguma coisa para texto atualizado, mas coisas do tipo, o item A Ciência do capítulo da oronografia foi retirado. E, como todo mundo sabe, a ciência é uma informação muito importante para Kardec, é um tema muito importante para Kardec. Ele não faria isso. Mas, gente, ok, mas qual foi o ensinamento verdadeiro que estava nessa sessão sobre a ciência que eu deixei de aprender? Porque não dá para dizer apenas que é o conteúdo da ciência e, por isso, é relevante. O título é apenas um título, mas e o ensinamento? Era isso que eu queria saber. E assim ia nos exemplos, alguns exemplos que foram dados, de Kardec faria, Kardec não faria, começaram a me deixar um pouco incomodada, porque eu não estava tendo a resposta das minhas perguntas. Então, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi descobrir por mim mesma, porque já tinha se passado o ano de 2018 inteiro e não passava de 10 ou 12 itens em 400 alterações. Aí eu falei, peraí, vamos atrás das diferenças. A Confederação Espiritista Argentina, eu acho que foi uma das primeiras a divulgar, até porque essa história da adulteração veio de lá. Outro dia eu posso contar a história sobre isso, mas no resumo aqui, eles fizeram esse levantamento, eles foram o primeiro a fazer a tradução da primeira edição, junto com a ideia da adulteração, que divulgaram a Simone Privato, e eles, então, trouxeram 2 PDFs. Eu tive acesso a 2 PDFs. Um que falava do que tinha sido incluído, agregado aqui,
e outro que tinha sido suprimido. Mas veja aqui o parêntese, que interessante, não inclui os parágrafos modificados. E eu não consegui encontrar o PDF deles do modificado em lugar nenhum. Qual a conclusão que eu cheguei? Que o trabalho deles não estava completo, porque o que foi modificado eles não tinham apontado ou eu não tinha tido acesso. Então, não era suficiente estudar esse material. Eu precisava saber mais. Aí eu falei, ok, mas não dá para comparar a tradução, seja da FEAL, seja do CELD, seja até em espanhol com a da Argentina. O que acontece? Aquilo que eu falei para você, o tradutor utiliza as suas palavras próprias, e eu não tenho como saber se aquilo mudou na edição ou se foi o termo que o tradutor optou. A gente vê que a Kardec muda, às vezes, palavra, aquele da crença por princípio, que eu coloquei do Livro dos Espíritos, e tem outros que são, inclusive, sutis, são sinônimos, troca por sinônimo. Então, eu precisava, de fato, ver no original. Eu aí coloquei no meu computador exatamente como está aqui, a quinta e a primeira, uma do lado da outra, e comecei a rolar a página. Eu botei aqui, eu alinhava o texto aqui, ó, o 16, você vê que o texto é igual, mas veja aqui, ó, que a diagramação não era. Aqui termina nesse ponto, esse por tá para baixo. E assim eu fui passando o dedinho, Bruno, de um lado para o outro, de um lado para o outro. À medida que eu encontrava uma diferença, eu sublinhava e fazia esse assinalamento. Depois eu voltei fazendo toda uma marcação de codificação para poder fazer uma agregação final. E aqui a gente consegue ver o azul, nesse exemplo é incluído, o que é de pontuação, eu coloquei a ortografia, essas coisas em verde, aqui em vermelho o que foi suprimido, aí tem aqui outras cores, movimentação de texto, eu usava uma seta, então a primeira edição ficava como uma referência e a quinta edição eu ia marcando para depois conferir. Veja quantas coisas, e o que é que eu observei? Olha aqui um bando de verde, aqui vírgula, aqui vírgula, aqui vírgula que saiu, aqui vírgula que entrou. Então, era muita, muita, muita mudança. Olha o resultado final, Bruno. A gente está falando de 1.513 alterações. É claro que, como eu comentei com você no programa passado, quando você olha pesquisas diferentes, resultados diferentes, é importante entender qual foi o critério. Porque, dependendo de como uma pessoa decidiu contar, a gente vê a informação mostrada e os números um pouco diferentes. Não significa que tem um certo e o outro errado. Significa que é importante entender o número e o critério daquele número. Então, eu contei, a gente pode ver aqui nesse exemplo, perdão, a gente pode ver aqui nesse exemplo que eu saí contando os trechinhos, né? Entrou um detalhezinho, a palavra da espiritismo, eu contei. Então, eu saí contando itemzinho a itemzinho. E eu achei 549 mudanças de texto. 667 mudanças de pontuação. As mudanças de numeração é como eu lhe mostrei, às vezes tira um item, renumera tudo, eu contei tudo o que mudou. Mudança de formatação e o outros que é basicamente correção. Então, vamos aproveitar em cima daquilo que as outras pessoas contaram. O que eu vi as pessoas falando das 400 era de texto. Então, aqui estamos falando dessas 549 aqui que eu achei. O que é que a gente tem aqui? A gente tem 200 acréscimos, 153 supressões e 196 modificações. Então, há um certo equilíbrio entre o que mudou, mas acresceu mais do que suprimiu ou modificou. Mas é até complicado. Eu fiz esse primeiro levantamento e ainda estou vendo como é que eu vou melhorar, por isso que eu ainda não publiquei essa informação. Porque o acréscimo de uma palavra está contando com o mesmo peso, como mais um, como o acréscimo de um item inteiro. Então, são desafios de pesquisa que a gente precisa lidar. Então, a gente vai refinando o nosso trabalho. Mas o que é que eu achei de interessante aqui? É porque, por exemplo, a gente pega pessoas comentando da troca de matéria por natureza. É uma palavra. A gente vê pessoas falando sobre aquela parte que fala que a religião era um freio poderoso para se governar e termina com fé cega e obediência passiva, que é logo um item 1 ou 2 de um dos capítulos. Então, coisas grandes e coisas pequenas estão na lista do que as pessoas apontam como pontos para se fazer reflexão. Então, por isso que eu acabei fazendo a contagem realmente de item a item. Mas, sendo 400 ou sendo 549, quantos de fato eu vi as pessoas falarem muito pouco? 15? 20? Em 400, não dá 10%. Então, era muito pouca coisa que estava sendo apontada, e o resto todo. A conclusão que eu cheguei dessa história foi o seguinte, que, ok,
As pessoas estavam mostrando e dizendo o que Kardec faria, o que Kardec não faria, onde é que elas viam um problema na obra, e estavam deixando de lado uma série de outros conteúdos que estavam lá e que simplesmente estavam sendo passados. Sabe quando você está numa sala e que alguém chega para você e diz, me diga quantas coisas vermelhas tem aqui? O seu olhar imediatamente começa a achar tudo que está vermelho e ignora o que está azul, o que está rosa, o que está roxo. Mas aí alguém pergunta, ok, agora que você passou 1 minuto procurando vermelho, quantos de azul tinha? Dificilmente a pessoa vai saber. O que eu quis dizer é que, dependendo do foco que a pessoa tenha na sua análise, ela seleciona um conjunto de coisas e deixa outros de fora. Aí eu pergunto, Bruno, o que foi deixado de fora e por quê? Foi isso que eu resolvi estudar, para compreender melhor. Mas para te passar isso, eu precisaria de muito mais tempo. Então, eu vou terminar aqui falando sobre o que me levou a pesquisar foi a adulteração. Eu já não acredito mais na adulteração, porque eu pesquisei com meus queridos amigos Adair e Carlos Sete, e Carlos precisou comer um dobrado comigo, porque eu repetia todas as argumentações, e ele foi contra-argumentando e pedindo, então vamos investigar melhor, até que a gente chegou às respostas que a gente tem hoje. Foi muito rico, então a gente já teve essa resposta, e essa resposta não foi do ponto de vista doutrinário, porque a questão que estava sendo levantada era uma questão jurídica, então a gente estudou jurídico e histórico, e doutrinário a gente ainda não se posicionou. E esse trabalho, no entanto, foi feito, e nele a gente tem agora a condição de apresentar coisas interessantes, e eu vou lhe dizer, eu não me prendo ao doutrinário, não. Eu estava até comentando isso com Lira, às vezes é difícil de você classificar o que é doutrinário e o que não é. Está na régua de cada um, da relevância daquela informação. Então, o que para mim é interessante é o que mudou e o que não mudou, o que eu achei legal, o que é que eu achei que valeu a pena a gente conhecer, o que ficou para trás, como a gente recuperou aqui hoje o do Livro dos Médios, um conteúdo que ficou para trás, que é bacana conhecer. E aí, do Kardec, o que Kardec faria, o que Kardec não faria, eu posso agora dizer para vocês o que Kardec fez. Então, a gente tem 4 edições já publicadas, Kardec atualizou todas as suas obras, à exceção da Viagem Espírita, muitos textos foram inseridos, alterados e suprimidos, houve alteração na forma, renumeração, reordenação, ajuste de subtítulo, e textos publicados originalmente na Revista Espírita e reproduzidos na primeira edição das obras foram modificados ou excluídos em edições posteriores. Esse só para falar 4 exemplos, né? Teria muito mais coisas que a gente poderia pontuar. Então, Bruno, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui no programa com vocês e termino, então, minha fala por aqui. Luciana, eu vou terminar esse programa de hoje pegando uma fala de Adair semana passada, né? Quando Adair disse que o que a gente viu naquele domingo do Obras de Kardec não foi nada, que o Obras de Kardec era um trabalho muito maior, e eu estou aqui impressionado e vou dar o testemunho que vocês, pesquisadores, têm um pensamento, e que bom, e precisa ser assim, linear. Tá? Não bastou para mim a Gênesis de 1869 ter aparecido. Né? Eu precisava ainda de uma contextualização que veio com aqueles documentos de Adolphe Laurent, Defaget, Gabriel Delane, Rissossi, usando a 5ª edição. Aquilo ali, para mim, sedimentou ainda, né? Mas o que acabou o cimento secou aqui com você na noite de hoje, porque realmente o que você me mostrou foi um admirável mundo novo para mim. Eu não sabia, não... Olha, até o que poderia causar desconforto foi importante, e a honestidade do trabalho de vocês. Aquela coisa, por que Kardec pega um texto e muda o autor? Aquilo ali a gente fica, mas vocês demonstram, é o que está ali, patenteado, não é? Então, para mim, hoje ficou realmente a questão. Já estava, eu não acreditava mais na adulteração, com a prova material, o contexto, mas hoje a alma, a essência da obra de Kardec, não é? Ele suprimindo, ele remanejando, ele fazendo as alterações. Luciana, e muito obrigado por esse e-book. Agradecer o João Gonçalves, que lhe inspirou, graças a Deus,
E agradecer a você por lançar aqui, e vou deixar até aqui na descrição, para quem quiser, não é, baixar o e-book. Meu querido Adair Ribeiro, você entendeu esse meu depoimento aqui, Adair? Eu entendi, Bruno. E você entendeu todas as vezes que eu falei sobre a Luciana e ela precisava vir? Entendi. Agora eu agradeço a Deus. Aí vou usar uma expressão bem minha para a gente encerrar, viu, Lu? Por Luciana ter saído da loca. Isso aí foi providencial, viu, Adair? Providencial. Bruno, eu queria realmente dar o testemunho. É um trabalho de fôlego, é um trabalho que não é simples de se fazer, né? Exige uma atenção absurda, exige horas, horas e horas de dedicação, né? Desde a identificação do texto, até a formatação, até isso ser publicado como e-book, gratuito, né? Infelizmente, a gente não tem a divulgação do movimento espírita, que deveria ter esse trabalho, né? Mas está aí, né? Os links são conhecidos, a gente reitera sempre os links do Obras de Kardec para baixar, os links estão no ACOL, os links estão no CSI. Então, é um trabalho de fôlego, é um trabalho que exige pesquisa, exige dedicação. Então, a gente vê a progressão da doutrina espírita acontecendo quando a gente vê o lado a lado. A gente vê Kardec como coautor, quando a gente vê a obra lado a lado e vê ele atuando, né? Suprimindo, melhorando o texto, acrescentando, alterando, coisas que às vezes a gente lê no primeiro momento e acha que está pronto o texto. E não, Kardec era incansável, melhorando, melhorando, melhorando. Então, quem entende que a doutrina espírita está nos livros somente, e acabou e está pronta, eu vou reiterar o que eu falei na semana passada. Pouca gente, então, conhece Kardec. Então, a doutrina espírita merece estudo, dedicação para a sua compreensão. E não é simples, não. Então, não é a simples interpretação de um ou de outro que vai falar o que é a doutrina espírita. Exige esse estudo todo, né, esse resgate historiográfico que está sendo feito, e esse trabalho inédito de Obras de Kardec, que a Luciana idealizou, de colocar lado a lado e a gente poder conhecer um pouquinho melhor Allan Kardec. Eu não considero que esse trabalho é um trabalho meu. Acho interessante sempre falar de quem está junto, de quem está trabalhando, mas que as pessoas, então, valorizem e aproveitem o trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Eri trabalha fazendo OCR, fazendo tradução. O Vanderlei agora está se envolvendo com a OCR. Para quem não sabe, a OCR é pegar aquelas imagens do livro original e transformar nas letrinhas editáveis para poder trocar a cor, etc. A gente tem Lira, que fez revisão, que colocou apontamentos, a Daí, que também está colaborando, o Carlos Sete, que também está colaborando, isso para citar alguns. Então, eu gostaria de convidar todo mundo a olhar o trabalho, ver se aquele trabalho contribui na sua vida e dentro do que for interessante e aproveitável, que aproveitem, que divulguem, que compartilhem, que levem a outras pessoas que possam ter interesse nisso, porque para mim foi importante sentar no ombro de gigantes. Eu dei o exemplo, eu aproveitei o trabalho do Daré, do Vital, e acredito que outras pessoas possam, de repente, usar esse trabalho como fonte para os seus próprios trabalhos. Eles estão, todos os e-books são licenciados com uma licença chamada Creative Commons, tem o escrito no final, que permite distribuição e adaptação, desde que seja gratuito e que cite a fonte. Então, eu deixo aqui à disposição esse trabalho para que as pessoas possam aproveitar. Agradeço pelo convite de estar aqui, fico muito feliz no que eu puder contribuir. Obrigada. Bom, se você não falasse desse jeitinho aí que você falou, reconhecendo os colaboradores, não seria digna da admiração da gente, né? Luciana Farias, só no nome, Faria. Luciana faz, junto com toda essa turma aí, boa, né? Então, uma maravilha. Bem, meus queridos, então, semana que vem estaremos aqui com mais um portfólio, fontes primárias, sempre com Kardec, sempre com as fontes primárias, coadjuvante. Um abraço, viu? Um abração.
Minha santa baiana, Lu. Beijão, viu, Lu? Paz e bem.